Oi, gente, eu sou a Vânia Goy, editora de beleza da Cosmo. Como vocês sabem, toda sexta-feira, às 17 horas, hoje um pouquinho atrasado, desculpem, a gente está ao vivo para responder perguntas, mostrar novidades, etc. Quem segue a Cosmo no Instagram sabe que eu sempre mostro algumas novidades no Stories e com a hashtag favoritos da Vânia, que também é uma coluna na revista mensal. Se você tem dúvidas, pode mandar e-mail para a gente, comentar, que eu vou pegando todas essas questões para reunir numa pautinha. Hoje, uma delas surgiu de algumas dúvidas que eu sempre recebo sobre retocar a maquiagem. Porque outro dia eu falei que eu retocava a minha base com com uma outra base cremosa e não com pó. E aí recebi várias perguntas. Resolvi responder algumas delas aqui e mostrar meio um passo a passo de como eu retoco a minha maquiagem no dia a dia. Por que retocar é uma coisa boa? Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. A gente está ao vivo no Facebook, então todos os comentários que vocês deixarem aqui estou acompanhando no celular para responder real time. E tem uma lista de dúvidas aqui. Bom, o que eu ia falar? Por que o retoque é importante? Porque você não precisa começar uma maquiagem do zero, eu fico em pânico. Se eu tiver que sair do trabalho, tipo hoje, sexta-feira, e tirar tudo e começar tudo do zero, eu já não vou sair, entendeu? Então, não tirem tudo do zero. Vamos reaproveitar o que já está feito. Como eu faço? Eu sou uma pessoa que tem a pele muito oleosa e tenho até dúvidas aqui de meninas que têm a pele seca. Então, primeira coisa que eu faço, que eu acho importante, ter lencinhos de papel à mão. Lencinho normal. Você assou o nariz, né? Ter esses lencinhos. Por quê? Se está um dia super quente, primeiro você tira o suor com o lencinho, ele absorve, etc e tal. Tirou o suor com o lencinho, eu passo por uma fase que eu amo, que são papéis matificantes. Não sei se todo mundo conhece, mas eles são fáceis de achar. Vou mostrar no detalhezinho. É um papelzinho. Todo mundo usa? Não sei, é o que eu uso muito. Que você só tem que colocar no seu rosto. E eles absorvem a oleosidade sem tirar a sua maquiagem. A gente tem uma lista de ótimos que vendem na farmácia, tipo Clean and Clear, vende na farmácia, Belize em loja de cosmético, a Oceane também tem, Mary Kay, ou seja, muitas opções. Acho que não dá pra ver muito que eu tô bem maquiadinha, mas ele vai fazendo uma manchinha, tá vendo? Um pouco nojento, né? Tira a oleosidade. Primeiro passo, esse. Depois, o que eu gosto de fazer? Borrifar uma aguinha. Eu vou usar essa água de beleza, eu amo esse nome. Ou de Botê, da Caudalie. Vou mostrar. Essa é uma aguinha, ela até meio alcoólicazinha, tem uns óleos essenciais e tal, mas pode fazer isso com água termal. Tem ótimas opções, tipo essa da Vene, que é mini, dá pra levar na bolsa. E aí, eu borrifo isso no rosto. Pra dar uma refrescada, uma reavivada na base, que às vezes já tá meio derretida, craquelando. Deixa secar. Aí, alguém me mandou uma pergunta falando desse assunto. A Thaís, quando você borrifa água termal, não tira a maquiagem? Então, não, porque você não vai molhar o rosto, né? Você faz uma nuvem maravilhosa e mergulha nela. Só isso. Muito simples. Então, não tira a maquiagem. Só ajuda a devolver um pouco do visto. Tô esperando secar. Mariana... Ih, tem várias perguntas. Calma, vou chegar lá. Mariana quer saber que batom é esse, antes de mais nada. O batom é o Pink Matte. Tem um ponto aqui que fica falando no meu ouvido. E a Adriana falou, eu também quero saber que batom é esse. É esse daqui, chama Pink Matte da Avon. É um batom mate dessa linha nova Marque. Vou até falar uma coisa de retocar o batom já já. Mas enfim, depois que eu borrifo isso daqui, aí eu passo pro retoque. O que eu gosto de retocar, que foi essa um pouco a polêmica que rolou outro dia, vou mostrar. Eu tô gostando muito de retocar a minha base com essa Dream Skin, que é uma base cushion. Vou mostrar aqui no detalhe. Que é aquela basezinha de espuma.
Por que eu gosto tanto dela? Porque ela tem filtro solar 50, ou seja, você ainda vai almoçar, quer retocar, tem né, ainda retoca o filtro solar, que eu acho muito importante. E aí, depois que eu passo essa aguinha, eu gosto de retocar a pele com essa base. O que as brasileiras gostam de fazer em vez da base? Retocar com um pó. Por que eu não gosto de retocar com pó? Porque eu não gosto de pele muito opaca, mas não tem nada de errado em retocar com pó. A única coisa que eu recomendo é que você não use a esponja que tem no pó, porque ela deixa muito mais pesado. E aí você fica muito opaca. Então, leva um pincelzinho na necessaire, passa no pó de leve, dá aquela retocada na zona T, que em geral é onde a gente brilha. O resto, eu nem gosto muito de passar, porque eu gosto que a água termal deixa um viço, assim, e tal. Então, não precisa. Aí tenho perguntas mais específicas sobre este assunto. Primeiro, a Denise, por que você não gosta de pó? Eu já disse, porque eu não gosto que fique muito opaco, eu fico me sentindo meio ressecada, por isso que eu gosto de uma cobertura um pouco mais cremosa. Essa base que eu disse da Dior, a Dream Skin, ela na verdade é quase um hidratante colorido, porque ela tem muita transparência, então ela não cobre, mas ela dá uma uniformizada na cor da pele e mantém o viço, que é o que eu gosto, por isso que eu não uso pó. Aí eu recebi uma pergunta muito boa da Olímpia, do Rio de Janeiro, dizendo que ela tem rosácea e ela acaba ficando vermelha ao longo do dia. E tem uma outra pergunta que eu recebi da Sami, que é meio parecida, falando que ela tem olheiras muito fortes e elas também acabam aparecendo ao longo do dia. O que eu recomendo? Então, não tem milagre, né? Se você é super feliz com o resultado da sua base, do seu corretivo, mas eles não duram o dia inteiro, tem que retocar. Então, eu recomendo que você leve na bolsa. Pode ser uma basezinha, como essa da Makeup Forever, que é em bastão. Então, ela você não corre o risco de melecar as coisas na necessaire. Peraí que eu vou mostrar já. E tem esse corretivo novo da NARS, que é cremosinho, vou mostrar no detalhe. Que eu acho ótimo porque eles não correm o risco de melecar com produtos líquidos, eles são muito fáceis de usar. E aí não tem jeito, vai ter que dar uma retocada no corretivo e na base, tipo na hora do almoço ou um pouquinho antes de sair. E aí, nessa mesma linha, Júlia me perguntou: quando o corretivo craquela, é melhor tirar tudo ou passar por cima? Eu sou sempre contra tirar tudo. Então, acho que você pode dar uma passadinha com o dedo para tirar o craquelado e aplicar um pouco por cima. Ainda sobre olheiras, a Marcela perguntou: posso... Não, desculpa, a Manuela. Desculpa, meninas. Tenho olheiras e preciso retocar o corretivo ao longo do dia, mas a minha pele é muito seca. Posso passar um hidratante antes? Pode. Isso não é super comum, porque no Brasil as meninas têm a pele muito oleosa. Então, dificilmente a gente retoca o hidratante ao longo do dia. Mas se você sente diferença, é bom retocar o hidratante. Inclusive porque se você passa o corretivo sobre a pele seca, a chance dele craquelar e o acabamento não ficar muito bonito é muito grande. Então, pode aplicar o hidratante antes, sim. Aí, alguém me perguntou, de novo, Amanda, você prefere esponja ou pincel? Foi o que eu falei, Amanda. A esponja, eu gosto para aplicar, por exemplo, a base da Dior. Eu usei uma esponja, mas porque ela tem muita transparência. Quando você pega o pó e faz assim no rosto, você deposita uma camada muito espessa. E aí, eu gosto de rosto brilhante e defendo a pele com viço, porque eu acho que o nosso corpo, agora não, que estou toda coberta, é inverno, mas em geral a gente brilha, né, em algumas regiões do corpo, especialmente quem é bronzeado, quando é verão. Então eu não gosto de deixar o rosto muito opaco com o corpo brilhando. Por isso que eu sempre recomendo que a gente leve um pincel. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu gosto de levar, são essas mini esponjinhas. Que elas são muito boas de levar na bolsa. Dá pra mostrar aqui? Elas ocupam super pouco espaço e às vezes elas são muito boas para produtos cremosos. Então, se você usa corretivo líquido
ou um corretivo muito espesso que precisa ser espalhado, eu gosto muito de levar essas minis que elas alcançam, vou mostrar no detalhinho, bem o canto e ó, só retocar. Ótimas ferramentas. Outra pergunta. A Bárbara perguntou, spray fixador de maquiagem funciona? Então, funciona super. Em geral, esses sprays fixadores, Eudora tem um ótimo, Urban Decay também tem um que eu acho que vende no Brasil. Eles formam quase como uma película plástica sobre a sua maquiagem. O que significa que, mesmo você transpirando, vai demorar mais para esses pigmentos se dissolverem ou meio evaporarem. O que eu não acho muito confortável é usar todos os dias. Por isso que eu gosto mais de retocar do que usar spray, esse tipo de spray. Acho eles maravilhosos para quando você tem uma festa importante, tipo sua formatura, um casamento, e você quer passar a noite inteira impecável, sair bem nas fotos e tal. Acho que eles são super eficientes. Eu não gosto muito de usar no dia a dia, mas acho que é uma questão de escolha. Mas sim, eles funcionam, são super eficientes. A Marcela perguntou, eu posso retocar a minha maquiagem com outros produtos ou precisam ser os mesmos que eu usei de manhã? Então, eu acho que isso tem coisas que vale testar. Eu dificilmente retoco com as mesmas coisas. Em geral, eu mantenho uma necessaire de miniaturas, amostras grátis e travel sizes na bolsa, para não ficar carregando todas as maquiagens inteiras. Eu gosto desses tamanhos reduzidos. E tenho outros produtos em casa. Em geral, eu gosto muito de coisas líquidas para usar em casa. Eu uso base líquida, eu gosto de sombra cremosa, etc e tal. E acho que as versões sólidas, naturalmente, são muito mais fáceis de... fazem menos estrago na necessaire. Eu nunca carrego base líquida, que pode vazar, esse tipo de coisa. Por isso que eu uso produtos diferentes, não tem problema. Você vai ajustando como eles se comportam no dia a dia. Às vezes uma coisa misturada com a outra, nem sempre ela funciona, mas... em geral, funciona. Então, você pode carregar, usar, por exemplo, um corretivo líquido em casa e carregar um cremoso mais fácil de usar na necessaire. Ou usar um blush em pó e, se você tem medo, por exemplo, que ele quebre na necessaire e faça um estrago, leva um blushinho em bastão. Esse daqui é da Vult. Uma novidade da Vult. Que é um bastãozinho e ele é bem pequenininho, que eu acho bem bonitinho. Como eu aplico blushes em bastão, que é polêmico também, vou mostrar aqui. Dou uma sorridinha. Ponho na maçã. E vou dando uma espalhadinha com o dedo. Se eu tiver meio palhacinha, festa junina, exagerado, vocês me avisam, porque... Às vezes, o que acontece é quando você retoca a base ou o corretivo, de fato você perde um pouco da pigmentação do blush, por exemplo. Então, é legal levar uma versão na bolsa para você também retocar. A Júlia, tenho duas perguntas do Facebook que são sobre batom. A Júlia pergunta como fazer para o batom durar mais e a Sheila quer saber sobre que batom eu estou usando também, eu acho. Então, é assim... em geral, as fórmulas que são opacas ou mate, que são os batons mais populares hoje, elas duram mais. Por isso que eu gosto muito de batom mate. Passo de manhã, ele nunca sai. Eu tenho um problema, porque eu não consigo passar batom sem passar lápis. Fica completamente torto o contorno. Mas isso é uma super dica para durar mais, especialmente se o seu batom não é mate, é mais cremoso ou brilhante. Contorna a boca inteira com um lápis labial e preenche a boca inteira também com o lápis. E aí depois você aplica um batom da mesma cor. Não é super difícil de encontrar cores parecidas. Eu até passei esse hoje para mostrar, que o vermelho é mais fácil. Mas esse é um batom, de novo vou falar o que eu estou usando, é o Pink Matte Mark, que é uma marca nova da Avon. E o lápis que eu estou usando é esse daqui, que chama Pinks, da Quem Disse.
Eles não são da mesma marca, mas as cores super conversam. E aí, alguém me perguntou o que eu levo na balada de retoque. Acho que depende muito da maquiagem que você tá usando. É isso mesmo. O que você costuma levar na balada? Depende do que você tá usando e de necessidades que você tem. Então, eu, por exemplo, se eu tô levando uma bolsa muito pequena e não vou levar um batonzão, eu levo só o lápis. Porque aí eu dou uma retocada na boca inteira. Só com o lápis. Eu nem levo um batom. Um lápis cabe em qualquer lugar, né? E aí, acho que depende das necessidades que você tem da sua pele. Então, por exemplo, se tem a pele muito oleosa, vale levar um pozinho na sua clutch. Se você... Tem gente que... Alguém me mandou uma mensagem falando que o meu olho borra muito ao longo do dia, mesmo quando eu uso lápis à prova d'água. Então, se seu olho, por exemplo, borra muito e seu lápis sai do lugar, melhor levar um lápis para retocar. Aí depende do que você está usando e de como a sua pele se comporta. Sobre essa dúvida do lápis, tem uma outra coisa que as pessoas reclamam muito, que é ter a pálpebra oleosa. E isso é super comum, porque a sombra começa a acumular na região do côncavo. O que eu recomendo? Levar sempre um pacotinho. Eu sempre levo um pacotinho de cotonetes na bolsa, porque aí você tira essa oleosidade da pálpebra. Vou mostrar o detalhezinho. Só passando um cotonetinho aqui, que é onde dá uma borrada. E aí eu conheço algumas meninas que o lápis sempre borra no mesmo lugar, aqui. E aí não tem nada mais eficiente do que uma babinha e um retoquinho. Para quem pegou o bonde andando, aqui, eu sou a Vânia Goya, editora de beleza da Cosmo, e a gente está falando sobre como retocar a maquiagem no dia a dia, na balada, antes da balada. Então, se você tiver dúvidas, pode mandar que eu respondo todos os comentários do Facebook aqui. Lembrando que depois, esse vídeo fica disponível mesmo offline, quando eu estiver offline, então vocês podem assistir do começo e ler todas as perguntas e ouvir as respostas de todas as perguntas que me mandaram. A Marina pergunta, o que fazer para evitar que o corretivo acumule nas linhas de expressão? Então, Marina, tem uma coisa que é meio involuntária. Se você tem linhas de expressão, uma pessoa sorridente, feliz, talvez ele acumule mesmo. O que você tem que testar é, primeiro, preparar essa pele. Então, se a sua pele está desidratada, precisando de água, ela vai roubar toda a água do produto que você está aplicando, no caso, o corretivo. Por isso que ele fica ressecado tão rápido. O ideal é que você passe um creme para olhos, que ajuda a manter essa pele uniforme, e então você passe a maquiagem, a tendência é que ele craquele menos. Mesmo assim, tem gente que sofre com a pele muito seca. Por isso que até eu respondi uma pergunta da Manuela falando que se ela deve retocar, além do corretivo, o hidratante. Talvez seja uma saída, levar um hidratante para os olhos na necessaire, passar um pouquinho para amenizar isso e aplicar o corretivo. Mas uma outra dica que eu posso te dar, que não é sobre o retoque, e sim sobre o produto que você está usando. Em geral, as fórmulas cremosas, elas são mais consistentes e, portanto, tendem a craquelar mais. O ideal é que você procure um corretivo líquido que tende a marcar menos. Eu tenho dois que eu gosto muito e recomendo, que é o corretivo líquido da NARS, que é um super best-seller e campeão de vendas, e tem um outro que ganhou o prêmio da Cosmo no ano passado, que é da Tracta T-Blogs. É um corretivo criado pela Nina Secrets, é uma blogueira muito fofinha. Outra dica que eu dou, se você aplica muito corretivo, ele pode craquelar. Então, tenta esfumar, pode aplicar com o dedo. Vou até fazer mais de pertinho no detalhe para mostrar. Tem uma coisa que é a seguinte, duas dicas que eu dou sobre corretivo e olheiras. Presta atenção aonde exatamente você tem olheiras. Eu, por exemplo, tenho um arroxeado concentrado no canto interno do meu olho. Ele não chega até aqui. Então, se a sua olheira não chega até aqui, não tem por que você passar corretivo aonde ele vinca, aonde a sua pele marca. No entanto, passando um pouquinho aqui. Se você tem um corretivo que vem até aqui e tal, passa ele, mas não passa muito. As pessoas exageram um pouquinho também. E aí eu gosto de espalhar
com um pincel, vou mostrar esse daqui, que é um pincel bem fofinho. Ele não é o pincel chato, tradicional de corretivo, porque ele dá uma esfumada. Então, como você esfuma um lápis preto ou uma sombra quando você está fazendo um olhão. Eu prefiro esse tipo de pincel que deposita menos produto e varre melhor os pigmentos do que um pincel chato que pode deixar a cobertura um pouco mais pesada. Esse deixa bem natural. E acho que isso é muito importante. A gente costuma ver aqueles tutoriais de maquiagem que pegam um bastão de corretivo e fazem um V no rosto. É super pesado. Talvez você não precise de tanto produto. Olha onde você precisa de correção. Se for um arroxeado discreto que vem até aqui, você precisa corrigir só até aqui. Aqui você pode passar uma camadinha de base só para deixar a cor mais uniforme. A gente vai colocar todos os créditos dos produtos que eu estou usando aqui nos comentários para vocês acompanharem. Que a Larissa está me mandando mensagens falando: seu batom é um sucesso. Alguém me perguntou se eu retoco o delineador, porque ele vai perdendo a intensidade ao longo do dia. Então, eu não retoco o delineador, na verdade, nunca retoco. Mas aí acho que é a mesma coisa, vale procurar. Se você saiu de casa linda, ama o seu delineador, leva ele e retoca. É que eu pessoalmente tenho muita preguiça de retocar, por isso que eu tento levar o mínimo de coisas e mexer o mínimo possível no que eu já fiz. O que eu recomendo é que você procure, como lápis, um delineador à prova d'água. Em geral, aqueles que são em gel são muito eficientes e saem bem pouco do lugar. E eu tenho um novo, que eu estou muito impressionada com a performance, que é o Perversion Waterproof Fine Point Eye Pen, da Urban Decay. Ele é uma loucura, ele nunca sai. Você fica com essa tatuagem no olho durante horas. Você tem que mergulhar num demaquilante bem poderoso para sair. Ele tem uma ponta muito fina. Vou mostrar como ele é maravilhoso. E ele é muito preto. Então, eu acho que se você é o tipo de pessoa que sai de delineador todo dia, pode investir uma grana um pouquinho maior num produto de alta performance, recomendo que você, em vez de retocar seu delineador, tenha um muito potente em casa. Outra pergunta, última pergunta, para encerrar. Se vocês tiverem mais, vai mandando que semana que vem a gente tá aqui de novo, falar tudo de novo. Se eu retoco o filtro solar ou não. Isso é uma grande polêmica, porque é muito difícil. Se você usa um filtro solar em creme, retocar, né? Porque você vai ter que tirar tudo, passar e tal. Vamos lá. Primeiro, os dermatologistas recomendam, claro, que a gente retoque o filtro solar ao longo do dia. Se você trabalha, pensa no seu trabalho. Você é uma pessoa que trabalha na rua, andando, indo de um lugar para o outro, você tem que olhar com isso com muito cuidado. Você trabalha no escritório, tem soluções um pouco mais fáceis para você fazer isso. O que eu acho em geral? Eu que saio de casa maquiada, não vou tirar tudo para passar meu hidratante com filtro solar de novo. Existem várias opções no mercado para todo tipo de pele e gosto. Então, por exemplo, a Shiseido tem esse bastão que é super famoso e eles também têm essa versão em pó, que é um best-seller, que é uma basezinha que tem filtro, esse tem filtro 36. Então, você pode, em vez de usar uma base sem filtro, retoca um pouco a sua maquiagem com esse bastãozinho, seu corretivo, etc e tal. Eu mostrei essa daqui que é ótima, uma base meio hidratante, base da Dior, Dream Skin, que tem filtro solar 50. Então, antes de almoçar, passa um pouquinho desse para sair do escritório segura. E não faltam opções de pós que tem filtro solar. Esse daqui eu não vou me lembrar agora, mas a gente coloca nos comentários. É um BB Cream em pó da Arago Cosméticos, que também tem essa versão em bastão, que é ótima. Shiseido tem que olhar. Acho que a maioria dos pós faciais hoje tem filtro solar. Então, é muito legal, antes de comprar, você checar se ele tem um FPS bom. Antes de sair do almoço, dar uma retocadinha
passa um creminho de mão com filtro solar para proteger sua pele. Bom, é isso. Lembrando que todos os produtinhos que eu usei aqui vão estar escritos nos comentários daqui um tempinho. Todas as mensagens que vocês mandam no inbox do Instagram, aqui no Facebook, para os e-mails que vocês encontram nas páginas da nossa revista. A gente acompanha tudo, está sempre de olho para responder ao vivo, toda semana, às sextas-feiras, aqui no Live de Beleza da Cosmo. Então é isso, migas. Até semana que vem. Obrigada.